No livro de Números, capítulo 23, a Bíblia diz que Deus não mente nem se arrepende. Contudo, lendo Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Há uma contradição na Bíblia? O que está, de fato, a palavra de Deus dizendo aqui? Bom, no estudo de hoje, tratando sobre as promessas infalíveis de Deus, na última lição do nosso quarto trimestre, nós iremos então tratar essa temática tão importante. Eu quero convidar você para que juntos possamos aprender mais da poderosa palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que nós compartilhamos com você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E hoje aqui no canal EBD Explicada 2.0, caminhando para a nossa última lição do nosso quarto trimestre do ano 2024. Seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações e, claro, também queremos convidar os irmãos para estarem deixando aqui seu comentário, a sua participação, sugestões de melhora para o nosso canal, tá bom? Um abraço para você, que Deus em Cristo continue abençoando sua vida e multiplique esta palavra, esta transmissão, para que outras vidas possam ser abençoadas também através da nossa aula, tá bom, queridos? Meus queridos, vamos então para a nossa lição de hoje, lição de número 13, e nós iremos falar sobre as promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são infalíveis. Elas não falham, queridos. Jamais as promessas de Deus irão falhar. É por isso que você pode confiar inteiramente nas promessas do Senhor, porque elas não falham. Elas são infalíveis. E nós iremos entender melhor essa temática aqui no discorrer da nossa lição de hoje. Eu quero chamar aqui a sua atenção para esta lição tão importante, fechando inclusive o nosso quarto trimestre. Lembrando aos irmãos que durante todo este ano nós abordamos aqui as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Uma lição muito rica, muito oportuna, uma lição que de fato, irmãos, nos traz grandes verdades, grandes ensinamentos da poderosa palavra de Deus, mostrando inclusive a importância de nós confiarmos tão somente na graça e no poder de Deus, confiarmos em suas promessas, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel em suas promessas e isso é o que nos deixa então tranquilos, em paz, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é imutável, queridos. Amém? Então, na lição de hoje, nós iremos tratar aqui desta temática tão importante, lição 13, hoje falando aqui sobre as promessas de Deus são infalíveis. Queridos irmãos, nosso texto áureo vai nos dizer, então, o seguinte, Números 23, versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aqui nós temos, no nosso texto áureo, no contexto desse versículo, um momento em que Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E então, Deus usa a boca do próprio Balaão para dizer que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria a Deus alguma coisa e não cumpriria. Este versículo, irmãos, está enfatizando que a natureza de Deus é absolutamente confiável. Eu vou repetir, a natureza de Deus é absolutamente confiável. Ele não muda e nem muda como os seres humanos. Deus nem muda e muito menos ele muda como os seres humanos. Deus não mente e muito menos tem essas características comuns ao ser humano. Ele não mente, irmãos, nem muda como nós seres humanos geralmente tendemos ou somos inclinados a esta mudança ou até mesmo a mentira.
Então isso, inclusive, nos convida como cristãos a descansar na fidelidade divina, porque nosso Deus, ele é absolutamente confiável. Absolutamente, irmãos. Esse texto nos mostra isso. Você pode até não confiar em outro ser humano, não confiar em si mesmo. Você pode até não acreditar no outro ou em si mesmo, no próximo, mas em Deus você pode descansar o coração. Lembre-se que Deus cumpre suas promessas no tempo perfeito. É um tempo perfeito de Deus, o Kairos de Deus, o tempo que Deus cumpre as suas promessas, irmãos, porque Deus, ele é, então, infalível, as suas promessas são infalíveis e ele é extremamente confiável. Então confie nele. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um momento de incerteza. Pois é, continue confiando nele. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento de turbulência espiritual tão grande. Neste momento, continue confiando em Deus. Ele jamais falhará. Ele nunca falhou no passado e nem falhará no presente. Você pode descansar o seu coração. Como afirmou Charles Spurgeon, ele disse que as promessas de Deus nunca estão fora do prazo. Ele chega no tempo exato. Meu Deus. Amém, queridos? A promessa de Deus na tua vida não está fora de prazo. Tranquilos? Ela chega no tempo exato. Amém, queridos? Vamos então aqui para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz assim: as promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Olha aí, as promessas de Deus são infalíveis porque tanto Deus como a sua palavra, ele cumpre os seus propósitos. Deus tem propósitos e planos, ele cumpre esses planos. E aquilo que ele fala por meio da sua palavra, ele sustenta. Amém? Ele vela para cumprir, como ele disse ao profeta Jeremias. Tranquilos, irmãos? Então, a infalibilidade das promessas de Deus, irmãos, está enraizada na perfeição do seu caráter. Está enraizada também na perfeição e na infalibilidade da sua palavra, das Escrituras. É nisso que nós devemos nos apoiar. Apoie sua fé no fato de que Deus, e não apenas Deus, não apenas, irmãos, promete, mas Deus, ele cumpre o que promete. Ele tem poder para cumprir o que promete. A vontade, irmãos, de Deus, ela vai se cumprir porque Deus é fiel em tudo aquilo que ele diz. Deus cumpre todas as promessas que ele fala. Então, descanse, confie. Às vezes a gente fica tão aflito, tão abalado com as circunstâncias. Tem gente que vive, irmãos, o dia inteiro e o tempo inteiro a flor da pele, nervoso, é o nervosinho da vida. Meus irmãos, domínio próprio, descanso em Deus, confiança de que Deus está no controle. Amém, queridos? Apoie sua fé no fato de que Deus, ele não apenas promete, mas ele cumpre o que promete. Ele é fiel em cumprir o que prometeu. Há uma frase de Martinho Lutero, que ele diz assim: aquele que confia nas promessas de Deus não se perde em dúvidas, mas encontra uma âncora segura. Amém? Então, se você confia, você está nessa âncora segura. Você está neste momento de apoio, de descanso. Você está em solo firme. Amém? Então confie nas promessas de Deus. E você não vai ficar aí perdido nas dúvidas. Não, não vai. Você não vai ficar aí enrolado com as dúvidas. Porque você confia e descansa nas promessas de Deus, queridos. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Então, descanse nas promessas do Senhor. Vamos então para a nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica está em dois textos. Salmos 102, verso 25 a 27, e depois 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 8 ao verso de número 13. E eu quero chamar agora a sua atenção para nós fazermos a leitura desse texto. Eu sempre faço questão de ler esse texto da Palavra de Deus, porque é crucial, inclusive, para a nossa compreensão. Inclusive, a lição ela é fundamentada, quando não é mais deveria ser, fundamentada
na leitura bíblica, tá bom? A leitura bíblica em classe é o texto base no qual será desenvolvida, então, toda a lição. Então, vamos ler aqui o Salmo 102. Já pegou papel, já pegou caneta, já está com a sua Bíblia na mão, já pegou a sua lição? Então, vamos juntos agora ler esse texto da palavra de Deus que diz assim. Salmo 102, verso 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Meu Deus. Agora veja comigo 2 Pedro capítulo 3, verso de número 8, que diz assim: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, não é, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém, queridos? Essa é a nossa leitura bíblica, e lembrando aos irmãos que nós já iremos aqui para o corpo da nossa lição, mas esta é então a nossa leitura, que está fundamentada, ou que dá então para nós o nosso tema, que é: as promessas de Deus são infalíveis. Ou seja, irmãos, a imutabilidade de Deus é a base da confiança em suas promessas. Isso nos dá, inclusive, certeza de que Ele não muda e jamais será frustrado em seus planos. Tudo que Deus falou, Deus é fiel em cumprir. Por isso que nós podemos trazer à memória, irmãos, os atributos de Deus. Há atributos de Deus que eles são comunicáveis e há os atributos que são incomunicáveis. Mas, por exemplo, irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus e vemos então que a palavra do Senhor aponta para a onipotência de Deus, para a onipresença de Deus e para a onisciência de Deus. E veja que a nossa lição de hoje vai enfatizar um dos atributos de Deus, que é a imutabilidade. O que significa dizer que Deus ele é imutável? Significa dizer que Deus não muda naquilo que Ele faz, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele deseja. Deus, Ele não muda. Deus, Ele é imutável no que diz respeito, em especial, à sua natureza, irmãos. A gente vai ver aqui, obviamente, que existem situações em que Deus parece que mudou, mas veja que, na verdade, as mudanças estão nas promessas que são condicionais. Mas as promessas infalíveis de Deus, aquilo que Deus, Ele então fez, ou Ele é, Ele não muda, irmãos. Deus é Deus. E a sua imutabilidade é então a questão, né, uma das questões principais aqui da nossa lição de hoje, que é tratar sobre a infalibilidade das promessas de Deus. Então, nós iremos traçar aqui alguns aspectos do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, que mostram, então, as promessas, ou na verdade a gente pode olhar, né, tanto para o Antigo como para o Novo Testamento e perceber que as promessas de Deus, elas não falham, elas não caem por terra, porque a infalibilidade de Deus em suas promessas, irmãos, que é o tema que iremos abordar hoje,
é um tema muito presente em todas as Escrituras, que mostra a grandeza do ser de Deus. Então, a imutabilidade de Deus, irmãos, é a base, inclusive, para a nossa confiança, porque ele não muda. Isso nos dá, inclusive, a certeza e a confiança que nós podemos ter. Imagine, irmãos, você confiar em alguém que muda toda hora. Imagine você ter que confiar em alguém que não sustenta a palavra que diz. Fala uma coisa aqui, já é outra ali, fala uma coisa ali, já é outra aqui. Então, irmãos, confiar em Deus é possível exatamente por causa da sua imutabilidade. Porque Deus, ele é uma pessoa imutável. Amém? Então, medite nos atributos de Deus. Especialmente, hoje a gente vai meditar na imutabilidade, que vai nos ajudar, inclusive, a fortalecer a sua fé, a minha fé e enfrentarmos os desafios que a vida nos proporciona com mais segurança. Amém? O Santo Agostinho, que viveu no ano 334 a 430 depois de Cristo, há uma frase dele que ele diz assim: Deus é o fundamento firme que nunca muda, enquanto tudo ao nosso redor é passageiro. É verdade? Tudo ao nosso redor é passageiro, mas Deus é o fundamento firme, inalterável, nunca muda. E é sobre isso que nós queremos convidar você para que juntos possamos meditar, refletir neste momento, tá bom? Então, já adentrando aqui a nossa lição de hoje, vamos aqui então avançando, claro, antes disso vamos também aqui frisar com os irmãos os nossos objetivos, antes da gente adentrar diretamente aos tópicos da nossa lição. Nós temos 3 objetivos principais. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica da imutabilidade de Deus. E depois explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus. Não mente nem se arrepende. A gente vai ver aqui este aparente paradoxo que há, ou essa aparente contradição que há, quando em alguns textos diz que Deus não mente, ou que Deus não se arrepende, e há textos na Bíblia que mostra que Deus, ele se arrepende. A gente vai, então, meditar e entender esses paradoxos, ok? E em terceiro lugar, irmãos, afirmar, mas com todas as letras, que as promessas de Deus, elas são infalíveis, ok? Tranquilos? Então, primeiro ponto da nossa lição: Deus é infalível. Deus é infalível. Primeiro subponto, a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus e exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e a sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o salmista nos declara que o Criador, ele permanece para sempre. Então aqui o salmista, ele vai usar a criação e vai colocar do outro lado o Criador, e ele vai mostrar que toda a criação ela é passageira, mas o Criador permanece para sempre. Ou seja, a imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. E por isso que a Bíblia é por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, em suas palavras ou em suas promessas, porque ele é absoluto, ele é infalível, ele é imutável. Nosso autor ainda vai nos pontuar aqui nesse texto do Salmo, nos mostrando, irmãos, ele finaliza aqui nos mostrando que a infalibilidade de Deus, a imutabilidade de Deus é tão grande que tanto em suas promessas, como em seus planos, como em suas palavras, eles permanecem inalterável. Deus não vai de acordo com a correnteza, Deus não vai com a voz da multidão, Deus não vai com a manipulação dos gurus espirituais. Deus é Deus, irmãos. Ele é absoluto. A infalibilidade de Deus, irmãos, é uma doutrina clara na Bíblia. Ou seja, nós temos um contraste, obviamente, entre o Criador e a criação, onde mostra a imutabilidade do Criador e a
mutabilidade da criação. Então, Deus é para sempre, Deus é imutável, é infalível, e a criação ela é passageira. E isso mostra esse contraste entre o Deus imutável e a natureza que é passageira. Quando você se sentir, meu irmão, instável, ou você se sentir incerto, você precisa se voltar para Deus. Porque Deus é a rocha eterna. E esta rocha, ela nunca falha, ela nunca muda. Então, se você está em um momento de instabilidade, de dúvida, de questionamentos, lembre-se de se voltar para Deus. Amém? Há uma frase de A.W. Tozer que ele diz que aquilo que Deus faz é perfeito, porque Ele é perfeito. Ele não muda e nem pode falhar. Guarde isso. Tudo que Deus faz é perfeito, glória. Por que é perfeito? Porque Deus é perfeito. Ele não muda e nem pode falhar. Então descanse nisso. Amém, queridos? Quando você estiver nesse momento de instabilidade, confie, volte para Deus. Estabeleça a sua estaca da vida na rocha eterna, porque Ele nunca falha. Você nunca estará estável se você estiver em Jesus. Amém? Você nunca estará instável se você estiver em Jesus. Se você está em Jesus, há estabilidade na tua vida espiritual. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Olha ainda o nosso segundo subponto, que diz assim, uma promessa infalível. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor. A promessa do retorno é uma promessa clara e evidente nas páginas da Bíblia Sagrada, mas já nos dias de Pedro havia aqueles que questionavam a demora de Jesus voltar, do porquê Jesus ainda não tinha voltado. Então, o motivo pelo qual Pedro ele escreve é para dar uma resposta a esses questionamentos. E veja, irmãos, que o verso de número 8 vai nos mostrar Pedro explicando de que o tempo de Deus é diferente do nosso, porque Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Então, 1000 anos para Deus é um dia, Pedro vai dizer, e um dia para Ele, irmãos, pode ser 1000 anos. Então, veja que Deus, Ele tem uma cronologia, é um tempo diferente. Olha o verso 8, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Deus não faz diferença, porque para Deus, irmãos, para Deus não existe passado, presente e futuro. Né? No sentido de que Deus, ele, irmãos, tem tudo, Ele está em todo o tempo, Ele está hoje aqui, está já na eternidade, está já no nosso amanhã, Ele já sabe e estar, inclusive, no nosso futuro. Então veja que essa questão de data, de cronologia, de época, é uma questão humana. Mas veja que Deus, um dia para Ele é 1000 anos. 1000 anos para Ele é um dia. Não faz diferença. Não corre o risco, irmãos, de daqui, se Jesus não voltar e daqui a mais 2000 anos na frente, não corremos o risco de Deus, de repente, ter uma amnésia, esquecer do tempo de hoje, porque está tudo presente para Ele. Entende? Compreende, irmãos? Então, essa é uma verdade que nós devemos guardar no nosso coração. Então, a demora aparente de Deus é, na verdade, irmãos, uma expressão de sua paciência. E Pedro vai deixar isso muito claro, porque ele age no momento certo para cumprir os seus planos. Quando o próprio apóstolo vai dizer, né, nos versículos ainda subsequentes, no versículo 9, olha o que vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Queridos irmãos, o motivo do Senhor ainda não retornar para buscar a sua igreja, nada tem a ver com falha nas suas promessas. A demora é a paciência de Deus, a misericórdia de Deus,
dando ao ser humano a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de uma volta sincera e verdadeira para Deus. Veja que Deus ele é paciente, mas, obviamente, haverá um momento em que ele haverá de voltar, essa promessa se cumprirá, então, neste momento, ele transformará todas as coisas. E aí, a sua promessa, a promessa de sua vinda, que é infalível, se concretizará. Amém, queridos? Então, quando você se sentir incerto, volte-se para Deus, confie no Senhor e descanse nele, porque ele cumpre os seus planos no tempo certo. Amém? Use os momentos de espera, esse momento enquanto nós aguardamos Jesus. Use esses momentos de espera para você crescer em paciência, crescer em fé, sabendo, queridos, que Deus ele sempre cumpre o que promete. Há uma frase de John Wesley que ele diz assim: não há falhas nas promessas de Deus, mas há testes para a nossa fé nelas. Não é verdade, irmãos? Não há falha nas promessas de Deus. Deus é infalível e as suas promessas também é infalível. Deus é perfeito e suas promessas também é perfeita. Mas o teste é para nós, se nós de fato temos fé nas promessas de Deus. Então há um teste para a nossa fé, se de fato nós estamos confiando naquilo que Deus ele fala por intermédio da sua palavra. Compreende, queridos? Nosso terceiro subponto ainda vai abordar, ainda fala sobre a palavra infalível de Deus. Então, nós temos a infalibilidade de Deus, a infalibilidade das suas promessas e agora a infalibilidade da sua palavra. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vê que Deus ele cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis, que diz assim: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas obras, ou de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então veja que esse texto, irmãos, confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas promessas. Ele não esquece de nenhuma delas, porque Deus é um Deus zeloso e, portanto, a palavra de Deus é a fonte de promessas infalíveis para a nossa vida. A palavra de Deus é essa fonte infalível, queridos. Ou seja, a Bíblia ela é a testemunha fiel das promessas de Deus, que cumpre, então, com perfeição tudo que Deus desenhou e planejou para nós. Amém, queridos? Então, a Bíblia ela é essa testemunha fiel de que Deus promete e Deus cumpre. É o registro de confiabilidade de tudo que Deus ele faz por nós e em nós. Amém, meus irmãos? Então, queridos, leia e memorize a palavra de Deus para que essa palavra que é infalível, ela possa alimentar a sua esperança, a sua confiança em Deus. John Calvino declarou que a palavra de Deus é lâmpada que nos guia para as promessas que ele nunca esquece. Oh, glória! A palavra de Deus é lâmpada para, aleluia, nos guiar nas promessas de Deus, para que nós possamos nos lembrar que ele nunca se esquece, irmãos. Nunca se esquece. Aquilo que Deus prometeu, você pode ficar tranquilos, porque Deus é fiel para cumprir no tempo e na hora certa. Tranquilos? O nosso segundo subponto, a nossa lição, só um detalhe, irmãos. A sinopse diz assim: as promessas de Deus são infalíveis porque o nosso Deus não falha. Então veja como está ligado aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, com o caráter de Deus. Isso aqui nos ensina uma verdade gloriosa, irmãos. Aquilo que a nossa boca fala diz muito sobre o nosso caráter. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala uma coisa, mas não cumpre, ou promete uma coisa e não cumpre, veja, isso está falando da sua própria índole, do seu próprio caráter. Está falando sobre você mesmo. Então, quando você observa que as promessas de Deus, elas são infalíveis, porque Deus ele é também infalível, Deus é fiel, veja que está entrelaçado palavra com Deus, a palavra e a palavra de Deus. Então, veja que há essa conexão, queridos. Amém? Entre Deus e a palavra e Deus, porque
nós temos esta ciência, esta compreensão de que, de fato, irmãos, a palavra de Deus ela se cumpre conforme Deus fala, por causa da fidelidade do próprio Deus. Deus não esquece de cumprir as suas promessas na nossa vida. Ok? Vamos então agora avançando para o nosso segundo subponto e vamos falar aqui sobre Deus não mente nem se arrepende. Aqui nós temos um texto muito curioso, muito importante, que tem sido motivo de grandes debates, de grandes questionamentos, de dúvida naquele leitor comum da Bíblia que está lendo lá a palavra e de repente percebeu que um texto diz uma coisa, o outro texto parece estar contradizendo ou dizendo totalmente outra coisa, e tudo isso é importante nós compreendemos também para o nosso crescimento espiritual. Então veja, Deus não mente nem se arrepende. Aí o autor faz a citação de um texto que está lá em Números capítulo 23, que nos mostra que Deus não mente e nem se arrepende. Então veja, ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Então veja, por ocasião da tentativa de Balaque em tentar amaldiçoar o povo de Deus, só para que você tenha uma ideia, Israel sai do Egito e Israel precisava ir para Canaã, mas precisava cruzar as terras então de Balaque ou nas proximidades da terra de Balaque. Balaque se sente ameaçado, então Balaque ele resolve contratar o profeta Balaão para profetizar, amaldiçoando o seu povo, amaldiçoando o povo de Deus. Então, quando ele percebe que Israel estava para passar em sua terra, ele contrata Balaão para amaldiçoar o seu povo, para amaldiçoar o próprio povo de Israel. E Balaão aceita a oferta por causa do dinheiro. Mas perceba, queridos, que Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus. E então Balaão vai dizer essa frase, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura falaria Deus e não cumpriria, diria ele não faria, que mostra exatamente a infalibilidade das promessas de Deus. Então veja, Deus, aqui é dito por Balaão que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós temos inclusive, no próprio texto aqui de Números 23, versículo 20, eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Balaão não consegue fazer aquilo que Deus não havia decretado. Agora, queridos, a pergunta é, Deus se arrepende? Deus se arrepende? Veja que esse episódio de Balaão demonstra que os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser alterados, mas nós temos aqui um fato curioso, de que Deus não se arrepende, ok? Deus não se arrepende. Contudo, nós temos lá no livro do Gênesis, Gênesis 6, versículo 6, dizendo que Deus havia se arrependido de haver feito o homem. Então, irmãos, calma, viu? Isso não é para você perder aí a sua confiabilidade em Deus, porque independente das circunstâncias, continue confiando em Deus, porque Deus ele permanece sendo fiel, a sua fidelidade não tem fim. Agora, queridos, quando nós lemos essa passagem bíblica, que Deus não se arrepende, e Gênesis capítulo 6, versículo 6, que mostra que Deus se arrepende, nós nos lembramos inclusive de uma frase de J.I. Parker, que ele disse assim, Deus não é surpreendido pelos caos do mundo, pois ele é fiel ao que decretou. Ele mostra aí que Deus não fica surpreendido, Deus não é pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecam, Deus não foi no jardim com a mão na boca e disse, eles erraram, deu tudo errado. Não, a gente não vê Deus fazer isso porque Deus não é pego de surpresa. A gente vai ver mais sobre essa questão, inclusive, da queda de Adão e da remissão dos homens, de que Deus ele já sabia de antemão, queridos. Agora a pergunta é, Deus se arrependeu? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, o que significa dizer? Bom, o arrependimento de Deus em Gênesis 6, na verdade, reflete sua tristeza diante da corrupção humana, mas não significa uma mudança
de propósito, uma mudança no ser, no caráter de Deus. Até porque Deus não muda. Lembre-se disso, Deus não muda. As suas promessas são infalíveis. Agora, queridos, o que se trata então, pastor? Essa questão de que um texto diz que Deus se arrepende, o outro diz que Deus não se arrepende. Você precisa entender, indo um pouquinho aqui mais além, né, da nossa lição, de que nós temos na teologia dois termos muito importantes para nos ajudar a compreender mais acerca de Deus. O primeiro termo é antropomorfismo, antro de homem e morfismo, de forma. Antropomorfismo é um termo que nós usamos na teologia para descrever atributos, ou melhor, para descrever características dos homens em Deus. Então isso se chama de antropomorfismo, são características humanas que são atribuídas ao ser de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz a mão de Deus está estendida, e os olhos do Senhor, e os pés do Senhor, são expressões que usam a linguagem humana para descrever o ser de Deus, para que nós possamos compreendê-lo, porque jamais nós poderíamos entender o ser de Deus se o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, não nos desse informações onde ele associa características humanas ao ser de Deus para nossa melhor compreensão, ok? Antropomorfismo. Isso é o que nós chamamos então na teologia. Existe um outro termo também parecido que é antropopatismo. É um termo que significa atribuir sentimentos humanos ao ser de Deus para nós compreendê-los. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um antropopatismo, que é onde foi atribuído sentimentos humanos ao ser de Deus para a nossa melhor compreensão dele. Tranquilos? Compreende, irmãos? Olha como é importante você se aprofundar, né, nos seus estudos da Palavra de Deus para que essas dúvidas, inclusive, elas sejam, né, selecionadas, elas sejam resolvidas. Amém, queridos? Então veja como é importante que você compreenda, não é, essa questão para que você possa entender de fato, né, a infalibilidade de Deus. Deus não mente nem se arrepende. Deus não se arrepende porque Deus, ele é imutável. O arrependimento traz uma ideia de que fez algo errado, algo que não deu certo, eu preciso dar meia volta e refazer. Isso não acontece no ser de Deus, porque Deus ele conhece o presente e o futuro, ele sabe do amanhã, ele desenha, ele escreve o amanhã. Então, isso não diz respeito ao ser de Deus, isso não faz parte do ser de Deus. Então, quando a Bíblia usa a expressão que Deus se arrependeu de haver feito o homem lá em Gênesis 6, versículo 6, está mostrando que Deus se entristeceu. Veja, e a gente não tem como usar outra linguagem para descrever os sentimentos de Deus, senão usando essa linguagem antropopática, né? Veja, Deus se entristeceu. São linguagens que a gente usa para tentar entender os sentimentos de Deus. Mas, obviamente, Deus é espírito, irmãos. Deus é espírito. Então, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem olhos como nós temos, Deus não tem cabelos, Deus não tem pés. São figuras, é um linguajar humano usado, atribuído ao ser de Deus, para que a gente possa compreendê-lo. Compreende? Tranquilos? Então, é importante que você consiga enxergar, né, essa realidade, ver essa realidade tão clara também nos textos da Palavra de Deus e que é tão bem citada também na teologia, ok? Então, lembre-se de que Deus, ele se preocupa profundamente conosco, se preocupa profundamente com as nossas escolhas, ele se preocupa profundamente também com as consequências das nossas decisões. Então busque agradá-lo com a sua vida, busque temê-lo, respeitá-lo e honrá-lo, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Amém, queridos? Agostinho disse que Deus nos fala em linguagem que podemos entender, mas nunca age como um homem que muda de ideia. Entende? Deus, ele sempre fala na linguagem que nós possamos entender. Então, por isso que nós vamos ver características humanas no ser de Deus, tanto físicas,
mão, pé, braço, olho, como também características emocionais ou sentimentais, como sentir, se arrepender, se entristecer, se alegrar. São características também humanas atribuídas ao ser de Deus para a nossa melhor compreensão. Eu gosto muito de um termo usado na teologia sistemática de Franklin Ferreira, que ele diz que Deus, ele, para ser compreendido, ele precisou se acomodar. Ele se acomoda às nossas compreensões. Ele desce para se revelar em uma dimensão extremamente pequena para que nós, seres humanos, falíveis, possamos compreender o ser de Deus. Amém? Então é a teologia da acomodação. Deus se acomoda à nossa compreensão para que nós possamos entendê-los. Amém? Então Deus nos fala em uma linguagem que nós podemos entender, mas Ele nunca vai agir como um homem que muda de ideia. Tranquilos? Ok, queridos? Nosso último ponto fala sobre a aparente contradição, que nós acabamos inclusive de explicar aos irmãos. Ou seja, o arrependimento de Deus é uma linguagem figurativa que expressa a sua santidade, a sua justiça diante do pecado humano, quando ele se entristece, ele sente pesar pelos nossos pecados. Então entenda que Deus é santo, é justo, e que sua tristeza pelo pecado, irmãos, deve ser inclusive, motivo para nós nos arrependermos, ou cairmos de fato em um arrependimento genuíno, verdadeiro e sincero, por causa que isso causa tristeza no ser de Deus. Há uma palavra, né, de Calbart, que ele diz assim: a santidade de Deus não pode tolerar o pecado, mas o seu amor fornece a solução para ele. Veja, a santidade não tolera o pecado, mas o amor de Deus fornece então a solução, a cura para o pecado. Então, irmãos, isso é maravilhoso, não é? Nós sabermos e compreendermos esta grande verdade. Então, nosso Deus não mente, nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Ok? Tranquilos? Vamos aqui então para o nosso último ponto da nossa lição: as infalíveis promessas de Deus. E aí trilharemos sobre três subtópicos que diz assim. Primeiro, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Amém? A gente falou que ia voltar aqui lá para Adão e Eva, então veja, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Deus, quando vai no jardim e Adão e Eva viam pecado, Deus não chegou lá assustado, não é assim? Assustado, vocês me surpreenderam. Vocês fizeram algo que eu jamais imaginaria que vocês fariam. Vejam, irmãos, na verdade, quando nós lemos, percebemos que há um plano delineado, né, pelo próprio Deus, desde o início, irmãos. Quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse 13, versículo 8, aí é que fecha mesmo, porque diz lá: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, antes que o mundo fosse mundo, Deus em seu plano já havia. Por isso que um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para Deus é um dia, porque veja, antes da fundação do mundo o Cordeiro já tinha sido sacrificado. Mas obviamente que Jesus foi sacrificado há 2000 anos atrás, há pouco mais de 2000 anos atrás. Mas veja que o livro do Apocalipse aponta para uma crucificação de Jesus, ou para uma entrega do Cordeiro por nossos pecados, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de Adão e Eva serem criados, queridos. Então veja que havia um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o ministério da salvação foi revelado, né? O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Ok? Tranquilos? Então veja, Deus planejou, irmãos, a redenção do homem desde antes da fundação do mundo. Então veja que nada pode frustrar o plano da salvação que Deus estabeleceu para nós, porque ele foi estabelecido muito antes da existência humana. Então confie na obra completa de Cristo como a maior demonstração de sua fidelidade, como a maior demonstração do seu amor por nós. Amém, queridos? É a demonstração
da fidelidade de Deus às suas promessas. Deus cumpre o que ele prometeu. Amém? Há uma frase que diz assim: a cruz é a confirmação visível de que Deus cumpre suas promessas. Porque isto aí está, inclusive nos planos de Deus, antes da fundação do mundo, na sua presciência, e vai se concretizar então, aí conforme nós conhecemos há um pouco mais de 2000 anos atrás. E aí, nosso autor fala sobre a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na sua presença. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião da sua vinda e a transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível e celestial. Queridos, a promessa de vida eterna, ela reflete o propósito final de Deus para a humanidade. Qual o grande propósito de Deus para a humanidade? Comunhão eterna com Ele. O propósito de Deus para mim e para você é que nós tenhamos uma comunhão eterna com Ele. E aí nós temos então uma aplicação importante, né, neste tópico, é que nós devemos confiar, irmãos, confiar na obra completa de Cristo como a sua maior demonstração de amor por nós. Nós devemos viver então com os olhos fixos na eternidade. Nós devemos viver ciente de que esta vida é apenas um prelúdio da glória futura, da eternidade. O tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Então, confie na obra completa de Cristo, descanse nas promessas de vida eterna, porque Deus ele é fiel em cumprir. Mantenha seus olhos fixos na eternidade. Amém? C.S. Lewis, irmãos, ele disse que se você encontrar um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, é porque foi feito para outro mundo, irmãos. Então veja, de fato o ser humano não encontra nada neste mundo que lhe possa satisfazer. E a prova, o que isso nos prova é que nós não fomos feitos para este, mas para outro mundo. Por isso que você não encontra satisfação aqui. Então, se você encontrar um desejo, né, e que nada neste mundo pode satisfazer, tenha certeza de que você não é deste mundo, você não pertence aqui. Você pertence à eternidade com Deus, você pertence aos céus com o Senhor. Por isso que você não consegue se satisfazer em absolutamente nada aqui. Ok? Tranquilos? Então vamos aqui caminhando para o nosso último subtópico, que diz a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, nos novos recursos científicos e tecnológicos, a disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem, inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendamos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que conheceremos a Ele. Até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece, irmãos. Então, nós estamos nessa trajetória de conhecer mais a Deus e um dia sermos conhecidos dele. Na verdade, hoje nós já somos conhecidos do Senhor, mas um dia conhecermos como Ele nos conhece. Então, esta é a grande verdade que nós devemos guardar em nosso coração. Amém, queridos? Apesar das limitações humanas, a esperança em Deus nos dá força para viver com alegria e perseverança. Amém? Permita que a alegria da salvação em Cristo, queridos, seja a base da sua esperança em todas as circunstâncias da vida. John Piper, ele disse que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Deus é glorificado em nós
quando nós estamos mais satisfeitos nele. Esteja satisfeito em Deus. Amém? Que você possa estar com seus olhos, seu coração voltado para a eternidade com Deus. Nossa conclusão diz, concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Queridos, a fidelidade de Deus nos mostra nitidamente que Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas. A fidelidade de Deus mostra a sua fidelidade com aquilo que ele faz. E nos permite, então, caminhar com ele com alegria, com confiança, sabendo que ele é fiel em cumprir tudo o que ele promete. Promessa de Deus não cai por terra. Reflita sobre as promessas de Deus. Leia a Bíblia regularmente e descanse para que estas promessas possam fortalecer, inclusive, a sua fé. Amém? Possa fortalecer sua esperança em meus desafios. E eu quero já caminhar aqui para o final, mas ainda citar uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: as promessas de Deus brilham mais intensamente quando a noite está mais escura. Naquele momento mais difícil da vida, na noite mais escura, pode ter certeza que as promessas de Deus elas brilham com mais intensidade em nossa vida. Amém? É você trazer a sua memória, reavivar a sua memória. Nessa noite escura, traga à sua memória as promessas infalíveis de Deus, porque Deus não falha em suas promessas. Eu quero encerrar com esta frase, que é também da nossa lição dos textos de apoio. O alicerce da esperança do crente procede da natureza de Deus, de Jesus e da sua palavra. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por você acompanhar aqui o canal da EBD Explicada 2.0. Quero convidar você também para estarmos juntos no nosso próximo trimestre, tá bom? Primeiro trimestre do ano 2025, estaremos juntos abordando esta lição, que é uma bênção também para a glória de Deus. E vamos falar aqui, deixa eu tirar pronto agora. Vamos falar então sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É uma lição extremamente apologética e com certeza nos ajudará muito na compreensão também da temática, né, da palavra de Deus e abordará inclusive aspectos bíblicos que nos mostram a importância de nos protegermos com a palavra de Deus para estarmos aí isentos ou livres de sermos manipulados pelas heresias que se apresentam com uma nova roupagem, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e aguardo você no próximo ano, na nossa próxima aula aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, que Deus te abençoe e um excelente final de ano para você. Que Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus.